Que é muito linda. Você quer gravar o vídeo hoje? Quer gravar o vídeo? Meu Deus! Tá confortável? Fala oi pros seus fãs ali, ó. Fala oi, galera. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu canal. Au! Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. E sim, o caso de hoje é um caso pesado, então vamos para o nosso aviso. Caso você seja uma pessoa mais sensível a temas relacionados a abuso sexual e tortura, esse vídeo não é para você e eu peço que você feche ele, priorize a sua saúde mental. Aqui no canal existem vários outros vídeos, incluindo vídeos dos quadros extras, que são Make Mitos e Lendas e Chá das 6. Mas como eu sei que 90% dos seguidores aqui do canal são teimosos, como sempre eu irei deixar aquele nosso famoso aviso antes da parte em que eu irei dar detalhes mais gráficos do que realmente aconteceu e de como foi o crime. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Arlis Kay Daikema nasceu no dia 22 de fevereiro de 1955 na pequena cidade de Linton, na Dakota do Norte, mas cresceu na capital chamada Bismarck, que fica a 1 hora de distância, e ela era a filha mais nova de 3 filhos de Marvin e Jean Daikema. Ela frequentou a Bismarck High School, onde era líder de torcida, além de fazer parte do time de basquete. Outra coisa que Arlis gostava bastante era de cozinhar e passava horas fazendo biscoitos para os seus times. Ela cresceu em uma família bastante cristã e passava boa parte do tempo que ficava fora da escola, estudando a Bíblia e participando de eventos da igreja. E mais, ela também era membro das organizações cristãs Young Life e Christian Athletes, e isso era a coisa mais importante da sua vida, juntamente, claro, com a sua família e com seus amigos. Arlis foi descrita como sendo muito carinhosa, gentil e otimista. E pelo fato de ela morar em uma cidade muito pequena, onde sim, era aquele tipo de cidade onde você conhece todo mundo, sabe da vida de todo mundo, isso fazia com que ela fosse muito confiante, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo também fazia com que ela fosse muito ingênua em relação às pessoas de fora ou até mesmo às pessoas de dentro e os perigos do mundo. Aos 19 anos de idade, ela ainda morava em Bismarck e nunca havia saído da Dakota do Norte, que naquela época tinha mais ou menos 617 mil habitantes. E a esse ponto, ela estava namorando um jovem chamado Bruce Perry, que ela havia conhecido no ensino médio. E sim, basicamente eles eram aquele casal perfeito de filme americano, onde temos a líder de torcida e o atleta. Bruce já havia conseguido bater vários recordes locais por conta do seu atletismo e ele também era um jovem muito inteligente e estudioso. Quando ele se formou na Bismarck High School, ele acabou tendo que se mudar para a Califórnia para poder estudar medicina na Universidade de Stanford. Mas claro que isso não impediu que ele e Arlis continuassem um relacionamento, afinal eles se amavam muito e queriam a todo custo fazer com que aquilo desse certo. Por conta disso, no primeiro ano, eles mantiveram o relacionamento à distância e enquanto Bruce focava na faculdade, Arlis continuou fazendo seus trabalhos e eventos na igreja,
Depois ela entrou na Bismarck Junior College e em seguida conseguiu um trabalho como secretária do consultório odontológico do pai de Bruce, chamado Duncan Perry. Como vocês podem imaginar, a Universidade de Stanford, que fica em Palo Alto, na Califórnia, era muito diferente do que Bruce estava acostumado na Dakota do Norte, visto que na sua antiga cidade todo mundo era muito religioso e muito conservador, enquanto na Califórnia era basicamente o oposto, todo mundo já era mais liberal e até mesmo a tecnologia já era um pouco mais avançada. Mas, apesar desse baque inicial de sair de um oposto para o outro, Duncan não mudou sua personalidade, ele continuou sendo o mesmo jovem de sempre. E ele também não saía muito, então ele não se envolvia tanto com essa cultura diferente, porque, bom, ele era um estudante de medicina, e estudantes de medicina não tem muito tempo para fazer mais nada além de estudar. No primeiro ano em que o casal ficou separado foi bem cansativo, e o que eles mais queriam era ter aquela rotina de se ver todo dia, dormir junto, acordar junto, aquela coisa toda. Então eles decidiram se casar. Obviamente que no começo a família de Arliss achou isso um pouco rápido demais, eles ficaram bem apreensivos, porque ela tinha apenas 19 anos de idade, ela ainda tinha novas coisas para conhecer, novas coisas para experimentar, não necessariamente com outra pessoa, mas ela ainda tinha que se autoconhecer antes de se comprometer com uma pessoa pelo resto da vida. Mas não demorou muito tempo até que eles percebessem o quão feliz os dois ficavam um com o outro. E por conta disso, eles acabaram aceitando, mesmo que isso significasse que ela fosse sair de Bismarck e se mudar para Califórnia com o Bruce. Pelo menos enquanto ele terminava a faculdade. No dia 17 de agosto de 1974, eles se casaram em Bismarck em uma igreja local. E na semana seguinte, lá foram eles para a lua de mel, onde ficaram em uma cabana em uma propriedade da família de Arliss. E logo em seguida começaram a sua nova jornada e se mudaram para a Califórnia. Mas infelizmente essa seria a última vez que Jean e Morvi Dykema veriam a sua filha viva. Ao chegarem na Califórnia, Bruce e Arliss se mudaram para um apartamento em Killen Hall, no Escondido Village, no campus da Universidade de Stanford. E apenas após algumas semanas depois do casamento, Bruce voltou à sua rotina de estudante de medicina, passando 90% do seu tempo nas aulas ou estudando e se preparando para algum teste. Diferente dele, Arliss teve mais dificuldade em se adaptar à nova cidade. Como eu falei para vocês, ela era uma jovem muito conservadora, enquanto a Califórnia era tudo menos isso. No começo, ela passava o seu dia fazendo longas caminhadas pelo campus da universidade e enviando cartas para os seus amigos e familiares. Ela até tentou ser uma dona de casa, mas um tempo depois conseguiu um emprego como recepcionista em um escritório de advocacia que ficava bem perto de Palo Alto. E isso foi ótimo porque lhe deu algo a mais para fazer durante o dia e também lhe dava a oportunidade que ela tanto queria de fazer novos amigos. Em uma das suas caminhadas pelo campus, Arliss encontrou a Igreja Memorial de Stanford, que era a maior e a mais bonita que ela já tinha visto em toda a sua vida. Então, ali virou mais um local que ela tinha para ir e conhecer novas pessoas e, quem sabe, passar a ajudar de alguma forma como fazia na sua antiga cidade. Com o tempo, as coisas começaram a se encaixar e o casal estava vivendo um momento incrível. Na noite do dia 12 de outubro de 1974, as coisas estavam bem normais no campus de Stanford. Muitos estudantes estavam fora de casa, enquanto outros estavam em festas em alojamentos. Mas, mesmo assim, com algumas festas aqui e outras ali, as coisas estavam relativamente calmas. Então, como de costume, Arliss decidiu que aquela era uma noite maravilhosa para uma caminhada. Só que dessa vez, Bruce decidiu ir com ela, porque na verdade ele odiava que ela saísse sozinha, principalmente à noite. Mas como geralmente ele tinha que estudar para alguma prova ou algo do tipo, ele não ia. Mas nessa noite em específico, ele estava mais tranquilo. Naquela noite, Arliss queria passar na caixa do correio para que ela pudesse deixar algumas cartas que iria enviar para a família e para alguns amigos, mesmo sabendo que aquilo tudo só seria coletado na segunda-feira. Porém, no meio do caminho, ela e Bruce começaram a entrar em uma pequena discussão sobre a pressão dos pneus do carro por algum motivo. E, eventualmente, logo após as 11 horas da noite, ela decidiu que iria passar na igreja, que era a Igreja Memorial de Stanford, porque estavam bem pertinho, então era tipo
5 minutinhos de caminhada, ela chegava ali. E então ela poderia orar, meio que para se acalmar, pensar um pouco melhor, até para que evitasse que ficasse naquele looping de discussão e de briga e se escalasse para uma coisa muito maior do que realmente era. Nisso, Bruce esperou ela entrar na igreja e então ele voltou para o apartamento. De acordo com 2 testemunhas que estavam dentro da igreja, elas disseram que viram Arlis entrando e que pouco tempo depois viram um outro jovem. E aparentemente esse jovem era um homem, ele não teria mais de 24 anos de idade, era loiro com cabelo repartido e estava vestindo uma camiseta azul de manga curta. Nesse meio tempo, Bruce chegou no apartamento e ele acreditava que Arlis não demoraria muito para voltar para casa, considerando que já estava tarde e pouco tempo depois a igreja fecharia. Porém, horas foram se passando e ainda não se tinha nenhum sinal dela. Nisso, ele começou a ficar bem preocupado por motivos óbvios e então foi até a igreja para ver se a encontrava, mas quando ele chegou lá, ela já estava trancada. Então, ele começou a andar pelo campus para ver se a encontrava e novamente nada. Como ele sabia que Arlis não tinha nenhum amigo na cidade, e isso era uma coisa que ela costumava falar bastante pra ele, porque realmente a incomodava muito, ele sabia que não teria nenhuma chance de ela ter ido, por exemplo, pra casa de uma amiga, pra espairecer, conversar, enfim, e muito menos ter parado em uma das festas que estavam tendo pelo campus. Então ele começou a refazer o seu caminho de volta para o apartamento, só que sempre olhando para os lados e vendo se ela estava sentada em algum banco ou algo do tipo, na esperança de que quando ele chegasse em casa, ela já estaria de volta. Mas não foi isso que aconteceu. A esse ponto, ele começou a ficar ainda mais preocupado. Na verdade, ele já estava extremamente desesperado com toda a situação, mas como ele não havia encontrado em lugar nenhum, ele chegou até a cogitar a hipótese de que talvez ela tivesse dormido dentro da igreja e que quando acordasse, ela voltaria para casa, ou que até mesmo teria decidido continuar sua caminhada e que em breve voltaria. Mas como isso não aconteceu e as horas foram se passando e ainda sem nenhum sinal dela, às 3h30 da manhã ele decidiu ligar para a polícia e relatar o seu desaparecimento e chegou a contar para ele tudo o que tinha acontecido, incluindo a discussão. Nisso, uma viatura foi enviada para a igreja, mas como eles a encontraram trancada, eles simplesmente deram a volta e foram embora. Sim, sem ao menos investigarem por dentro. Até que por volta das 5h40 da manhã, a polícia recebeu mais uma ligação, dessa vez do vigia noturno do campus chamado Stephen Crawford, onde ele disse que havia acabado de encontrar um corpo dentro da igreja. Stephen era o responsável por cuidar do campus naquela noite e dentro do seu trabalho ele precisava rondar todo o campus para ter certeza de que todos os prédios estivessem fechados e trancados nos horários apropriados. E também era responsável por fechar a igreja memorial de Stanford à meia-noite. De acordo com ele, antes de trancar a igreja, ele perguntou se tinha alguém lá dentro, só por precaução, e também anunciou que iria trancar a igreja, porém, como não teve nenhuma resposta e como aparentemente não tinha ninguém lá dentro, a igreja foi trancada à meia-noite e 10. Por volta das 2h da manhã, ele fez uma segunda checagem e o seu trabalho também incluía ter que ver se tinha algum tipo de intruso ou até mesmo se alguém teria adormecido na igreja, porque algumas pessoas acabam fazendo isso, é normal. E de acordo com ele, foi isso que ele fez, ele checou tudo direitinho e não tinha ninguém. Porém, ele não chegou a entrar na igreja. Ele apenas checou as portas para ver se tinha alguma trancada e como todas estavam trancadas, ele deu como tudo certo e foi embora seguindo para o resto da sua ronda. Um pouco após as 5h30 da manhã, ele fez a sua última checagem e dessa vez ele percebeu que uma das portas laterais havia sido aberta por dentro. Dessa vez, como aparentemente tinha uma invasão, ele entrou, mas tudo estava normal, intocado. Não parecia que alguém tinha roubado o local. Ele apenas imaginou que tinha sido alguma criança que entrou por algum tipo de brincadeira ou que tinha decidido se esconder ali dentro por algum motivo. Mas, para ter certeza, ele continuou olhando, só para confirmar mesmo se era esse tipo de situação ou se realmente alguém estava tentando roubar o local. E foi então que do lado esquerdo, entre as primeiras fileiras, ele acabou encontrando o corpo de Arlis Perry, e imediatamente ele ligou para a polícia.
Quando a polícia chegou no local, eles encontraram Arlie sem roupa da cintura para baixo, com a metade de baixo da sua calça dobrada de uma forma bem esquisita, como se fosse ritualística. Ela estava deitada de bruços e olhando para o altar sem o seu óculos, que por sinal nunca foi encontrado. As suas pernas estavam abertas, a sua blusa estava rasgada e o seu braço direito estava preso embaixo da sua cintura, enquanto o outro estava em cima do seu peito e uma vela de altar havia sido colocada entre os seus seios. Infelizmente, ela morreu de uma forma extremamente brutal e grotesca. Ela havia sido espancada e estrangulada, mas não foi isso que a matou. A sua causa de morte foi um ferimento atrás da sua orelha que havia sido feito com um picador de gelo que ainda estava alojado em seu crânio. E como se ainda não bastasse tudo isso, ela também havia sido abusada sexualmente da forma mais aterrorizante possível, com um castiçal de 1 metro de comprimento. Como vocês podem imaginar, com toda essa cena grotesca, tanto os investigadores quanto o público ficaram horrorizados. E a maior pergunta que pairava no ar era o que estava passando na cabeça do assassino para poder matar uma jovem tão carismática, gentil, que não tinha nenhum tipo de inimigo e que tinha acabado de chegar na cidade com tanta brutalidade. E a tensão estava ainda maior, principalmente na Califórnia, porque faziam apenas 5 anos desde os crimes cometidos pela família Manson, lá em 1969. E exatamente por conta disso, muitas pessoas queriam culpar o assassinato de Arlie em cultos e também pelos chamados satanistas, especialmente pela forma em que ela havia sido encontrada, pela forma em que ela havia sido posicionada e também pelo fato de que ela havia sido encontrada dentro de uma igreja. E pelo fato de que naquela época o Satanic Panic, ou pânico satânico, estava em alta, muitas pessoas não conseguiam enxergar outra possibilidade que não fosse essa. Enquanto isso, os investigadores estavam olhando a cena do crime e procurando por evidências que ligassem ao culpado, e eles encontraram um travesseiro que é utilizado para se ajoelhar no momento da oração, e nele continham algumas manchas de sêmen. Além disso, eles também conseguiram encontrar uma impressão de uma palma de mão no castiçal que havia sido utilizado para violentar o corpo. E como todo mundo aqui desse canal já sabe, as primeiras pessoas a serem analisadas como possíveis suspeitos são as pessoas mais próximas da vítima, como, por exemplo, marido, namorado, família. E então, depois que os investigadores começam a olhar colegas de trabalho, etc. Então, pelo óbvio, os investigadores foram até o apartamento em Killen Hall. E assim, quando eles chegaram lá, eles se depararam com uma cena um tanto quanto suspeita. Acontece que quando o Bruce Perry abriu a porta do apartamento, ele estava coberto de sangue. Pois é. Tanto que os investigadores que estavam no local, na casa, no apartamento, eles queriam prender Bruce naquele exato momento, ali mesmo, o que é super compreensível, porque eles acabaram de encontrar o corpo de Arlie, e então eles vão no apartamento e encontram Bruce coberto de sangue. Realmente ali estava um pouco complicado, porém Bruce disse que aquele sangue era dele, porque acontece que ele tinha hemorragia nasais crônicas, então quando ele ficava muito estressado, começava a sangrar muito e ele não conseguia controlar. E por incrível que pareça, isso era verdade, porque aquele sangue realmente era dele. Alguns testes foram feitos e o sangue que estava no seu corpo era compatível, tinha o mesmo tipo sanguíneo que o seu sangue, sendo que o de Arlie era diferente. Depois disso, eles também analisaram sua palma de mão com a impressão que eles haviam encontrado no castiçal e também não era compatível. Pouco tempo depois, ele concordou em fazer o teste de polígrafo, no qual ele passou, e apesar de testes de polígrafo não serem confiáveis, todas as outras evidências nos dão a certeza de que realmente ele não era o assassino, e naquela época esses testes eram considerados perfeitos, e se a pessoa passasse, pronto, era isso, ela não era mais considerada como suspeito. Agora, com Bruce Perry descartado como suspeito e também toda a família de Arlie, considerando que eles nem estavam na Califórnia, eles moravam em Bismarck, na Dakota do Norte, os investigadores começaram a interrogar o guarda, o vigia do campus, Stephen Crawford. Porém, ele não foi tão cooperativo assim. Na verdade, ele não foi nem um pouco cooperativo. No começo, ele se recusou a dar uma amostra de DNA e, na verdade, eu nem sei se ele chegou a dar em algum momento. E ele também se recusou a fazer o teste de polígrafo, mas, eventualmente, ele também foi descartado como suspeito,
visto que a impressão da sua palma de mão não era compatível com a impressão que havia sido encontrada no castiçal. E é importante lembrar que a esse ponto, 1974, testes de DNA ainda não haviam sido criados e isso só aconteceria em 1984, 10 anos depois, e por conta disso, a amostra de sêmen não havia sido analisada. E infelizmente, por conta dessas limitações da época, esse caso foi muito difícil de ser solucionado e, na verdade, isso demorou anos e anos e anos. Com o tempo, a polícia conseguiu descobrir que Arliss Perry havia sido assassinada pouco após a meia-noite, o que provava que Stephen Crawford, o guarda, não havia entrado na igreja às 2 horas da manhã, que era uma coisa que inicialmente ele tinha dito que sim, que ele havia feito. E é bem provável que, enquanto ele estava lá fora, o assassino estivesse mantendo Arliss presa na igreja e, quem sabe, até mesmo teria ouvido quando Bruce apareceu perguntando por ela. Na terça-feira, dia 15 de outubro de 1974, o serviço memorial para Arliss foi realizado na Igreja Memorial de Stanford, a mesma igreja onde ela havia sido assassinada, porém o local onde o seu corpo foi encontrado não estava acessível ao público, obviamente. Ao todo, mais de 180 pessoas compareceram e o culto foi realizado pelo reverendo Hamilton Kelly. E Bruce, que estava sentado na primeira fileira, conseguiu segurar o choro, mas no final caiu em pranto, se lembrando que a sua esposa nunca mais voltaria para casa. Ao voltar para Bismarck, na Carolina do Norte, foi realizado o funeral no dia 18 de outubro de 1974, na igreja onde os dois haviam se casado. Mas, antes do funeral, aconteceu uma coisa um tanto quanto interessante. Um dos colegas de trabalho de Arliss, que foi até o funeral, ele ficou bem surpreso quando viu que Bruce era Bruce, porque ele acreditava que Bruce Perry fosse um homem completamente diferente. De acordo com ele, Arliss havia entrado no trabalho apenas 2 semanas antes do crime, e pelo fato de ela ser muito nova lá, não conhecer ninguém, ela queria ser respeitada como funcionária e ser considerada como valiosa e profissional, e por conta disso ela não queria que Bruce fosse visitá-la, pelo menos até que ela se estabelecesse. Porém, um outro homem a visitou um dia antes do assassinato. Aparentemente, ele teria cerca de 20 e poucos anos de idade, media 1,70 m de altura, era loiro e tinha ali uma fisionomia um pouco mais atlética. E esse colega de trabalho de Arliss chegou a dizer que no dia 11 de outubro, esse homem misterioso a havia visitado no trabalho, só que eles tiveram ali uma discussão tanto quanto acalorada, que durou cerca de 15 minutos, e por conta disso, esse colega ele assumiu que aquele homem fosse Bruce Perry. Mas, por algum motivo, os investigadores da época não seguiram muito essa pista, não investigaram muito bem esse homem, talvez pelo fato de que eles não sabiam seu nome e que também essa descrição era bem geral, né? Muitas pessoas ali da Califórnia tinham exatamente as mesmas descrições. Então, eles acabaram entrando em mais um beco sem saída. Felizmente, pela gravidade e pela brutalidade do assassinato de Arliss Perry, os detalhes sobre o seu crime não foram divulgados tão cedo, até mesmo para preservar a saúde mental da família. Acho que nenhum parente merece ouvir o que aconteceu. Mas, com o tempo, obviamente, essas informações foram sendo liberadas e não sei como que eles descobriram, não sei se a polícia conversou com eles ou se eles acabaram descobrindo pela mídia ou até mesmo, né, as pessoas falando na rua, comentando o que aconteceu, meio que como uma fofoca. O que eu espero que não tenha sido dessa forma. Na época do Halloween, apenas 2 semanas após o sepultamento de Arliss, a sua lápide temporária foi roubada. E para sua família, aquilo foi muito insensível, o que é super compreensível, né? Por motivos óbvios. Mas para as pessoas que estavam criticando a investigação, aquilo era uma evidência. De acordo com essas pessoas, aquilo era uma prova de que o assassino morava em Bismarck e não que era da Califórnia, já que a única lápide que havia sido roubada era exatamente a de Arliss Perry. E para eles, isso apenas significava que o assassino teria roubado a lápide como uma forma de troféu, considerando que o seu óculos, o óculos de Arliss, também havia desaparecido e não havia sido encontrado até hoje. Mas essa teoria não faz muito sentido. Se o assassino realmente fosse da Carolina do Norte, ele realmente a teria seguido até a Califórnia, assassinado dentro do campus da faculdade e depois voltado para Bismarck? Tudo indica que a pessoa
O responsável, o culpado, o assassino conhecia a área muito bem, especialmente a igreja. E como os investigadores também não acreditavam nessa teoria, na verdade eles achavam bem possível, eles foram muito criticados por não interrogarem mais pessoas, principalmente moradores de Bismarck. Mas claro que essa não foi a única teoria, e como a grande maioria dos casos antigos, existiam rumores. E acreditem ou não, mas o rumor mais famoso desse caso foi criado pela própria família de Bruce Perry. Eles disseram que no ano anterior, em que ela se mudou para a Califórnia, ela estava tentando entrar em contato com cultos satânicos. E na época, como eu falei para vocês, estava tendo ali o Satanic Panic. Então, muitas pessoas acreditaram nessa teoria. Afinal, eles tinham 90% de certeza, se não 100%, de que o crime havia sido cometido pelo filho de Sam, David Berkowitz, ou até mesmo Charles Manson. Só para vocês terem noção, em 1979, o próprio David Berkowitz enviou um livro sobre feitiçaria para a polícia da Dakota do Norte, com uma nota escrita à mão que dizia o seguinte: Arliss Perry, caçada, perseguida e morta, seguida até a Califórnia, Universidade de Stanford. E enquanto ele estava preso, ele continuou espalhando esse rumor e admitindo o crime, mas algumas pessoas não acreditavam nisso, acreditavam que ele estava mentindo apenas para conseguir ali mais 15 minutinhos de fama. Apesar de que muita gente acreditava 100% que ele era o responsável. Mas não se tinha nenhuma evidência, provas, suspeitos, absolutamente nada. Então o caso voltou a esfriar, se tornando assim um cold case. Com o tempo, Bruce Perry se formou em medicina e fez o seu doutorado na Universidade de Northwestern e se tornou um especialista em saúde mental infantil reconhecido internacionalmente. O seu foco era trabalhar com crianças que chegaram a sofrer traumas muito grandes e ficou conhecido quando ajudou as crianças no bombardeio de Oklahoma, o massacre de Waco e até mesmo o caso de Columbine. E por conta disso, apareceu em vários programas de TV, onde explicou o seu trabalho e os seus objetivos, chegando até a escrever um livro. Alguns anos depois, ele se casou novamente e raramente fala sobre o caso de Arliss Perry, por motivos óbvios. Apesar de o caso ter esfriado, os investigadores continuaram na busca pelo assassino. A xerife do condado de Santa Clara, chamada Lori Smith, chegou a dizer que o caso tinha se tornado muito pessoal para ela e para os seus colegas. E o principal detetive do caso, que era o sargento Richard Alanis, diz que mantinha uma foto de Arliss sempre consigo o tempo todo, como uma forma de lembrete de que a vida dela e o seu caso tinham valor e de que um dia eles conseguiriam solucioná-lo. Por conta disso, a unidade de casos arquivados do escritório da promotoria revisou o caso diversas vezes ao longo dos anos, com novos investigadores e novas perspectivas. O escritório da xerife também continuou enviando as evidências para o laboratório criminal na esperança de que eles pudessem conseguir alguma coisa, mas infelizmente eles não encontravam nada. Porém, 44 anos após o crime, uma coisa um tanto quanto interessante foi descoberta. E agora, meus amigos, que voltamos a falar sobre o guarda, Stephen Crawford. Pois é. Lá em abril de 1992, ele foi preso por roubo. Aparentemente, nos anos após o assassinato, ele começou a roubar centenas de objetos do campus da Universidade de Stanford. E quando ele estava com 46 anos de idade, esses objetos, que eram muitos, foram encontrados em sua casa em Gilroy, na Califórnia. E assim, tinha de tudo. Desde livros a objetos completamente aleatórios que haviam sido enviados pelo próprio fundador da universidade, Leland Stanford. Nessa época, os investigadores do caso de Arliss Perry começaram a suspeitar de novo de Stephen, mas como eles não tinham nenhuma evidência, e como eu falei várias vezes, absolutamente nada, não tinha muito que eles pudessem fazer, a não ser esperar. E o próprio Stephen sabia que ele continuava sendo uma pessoa de interesse, mesmo após 4 décadas. Em 2016, ele chegou a ser interrogado novamente, mas ele sempre conseguia dar várias desculpas e várias coisas que não faziam o menor sentido, e também fugir dos detetives. Mal sabia ele que o seu tempo estava se esgotando. Em 2018, o DNA que havia sido encontrado na cena do crime do assassinato de Arliss Perry, mais precisamente na calça dela, que no caso era o sêmen,
foi novamente enviado para análise e dessa vez voltou com a correspondência. Ninguém mais, ninguém menos do que Stephen Crawford. E finalmente, 44 anos depois, a polícia tinha o suficiente para mandado de busca em sua casa, porque agora eles tinham uma prova, uma evidência física de que realmente ele era o assassino. Então, às 9h04 da manhã do dia 28 de junho, o departamento do xerife do condado de Santa Clara foi até a sua casa, que era no complexo de apartamentos Del Coronado, localizado na Avenida Camden, número 5273, e fizeram sua presença conhecida, batendo na porta e chamando por Stephen. Eles o informaram que eles tinham mandado de busca na propriedade e queriam entrar, e como a porta estava destrancada, eles entraram, porém, ao chegarem no quarto, eles encontraram Stephen Crawford sentado e segurando uma arma. Então, os policiais saíram, eles recuaram, tanto para impedir que algum deles saísse ferido, quanto impedissem que Stephen fizesse alguma coisa. Mas, segundos depois, eles acabaram ouvindo um tiro e Stephen Crawford tinha acabado de tirar sua própria vida. Mais tarde, naquele mesmo dia, a xerife Lori Smith fez uma coletiva de imprensa onde anunciou que após 44 anos, eles finalmente sabiam com 100% de certeza quem era o responsável pelo assassinato de Arliss Perry e a sua família tinha um encerramento. E Lori chegou a dizer o seguinte: é difícil para a família dela, é difícil para o departamento, mas finalmente temos o encerramento desse caso. Seguimos todas as pistas e desvendamos o emaranhado dos elementos associados ao assassinato de Arliss Perry. Então, vamos falar sobre Stephen Crawford. Ele era um veterano das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Em 1971, ele começou a trabalhar como policial para o Departamento de Segurança Pública de Stanford. E o mais doido de tudo isso é que a sua parte favorita do seu trabalho não era cuidar das pessoas e garantir a segurança de todo mundo, e sim ter uma arma. Porém, em 1972, o novo chefe de polícia assumiu o cargo e uma das primeiras coisas que ele fez foi verificar quais oficiais realmente eram qualificados para portarem a arma. Por conta disso, os oficiais foram informados de que eles teriam que se candidatar novamente para os seus cargos, porque dessa forma ele conseguiria eliminar aqueles que não eram qualificados, e a grande maioria não era, incluindo Stephen Blake Crawford. Então essas pessoas desse grupo foram oferecidos cargos como guardas. Obviamente, Stephen odiou 100% isso e ele não passava um único dia sem reclamar o quão injusto isso era. Até que em 1976 ele se demitiu, mas não antes de se vingar de como ele achava que a faculdade merecia por tê-lo tornado um guarda. Foi então que ele começou aquela série de roubos que eu mencionei pra vocês mais cedo, e ele roubava coisas como livros e coisas que pra gente não seriam tão importantes, mas que pra faculdade eram coisas extremamente valiosas. Só pra vocês terem noção, ele chegou a roubar a bengala de Leland Stanford, que provavelmente estava no museu da universidade. Durante um de seus interrogatórios com a polícia, na época dos roubos, ele chegou a dizer que ele estava muito chateado com a universidade por conta de tudo aquilo, por ter tirado a sua preciosa arma, e também com os próprios investigadores, porque eles chegaram a considerá-lo como um suspeito no assassinato de Arliss Perry. O ex-colunista do jornal Mercury News, chamado Scott Herhold, que estava pesquisando sobre o caso desde o final dos anos 70, disse ao jornal Palo Alto Weekly que não acreditava que Arliss tivesse sido escolhida com cautela e com antecedência, e sim que o seu assassinato seria uma parte da vingança de Stephen contra Stanford. Mas infelizmente nunca saberemos o real motivo do porquê ele fez o que ele fez, afinal ele tirou sua própria vida. E também ele não pagou pelo crime, o que sim é muito frustrante. A mãe de Arliss, Jean Dykema, falou com o Mercury News em 2018, aos 88 anos de idade, sobre como aqueles 44 anos sem saber quem era o responsável foram extremamente dolorosos para toda a família, especialmente para o seu marido, Marvin, que morreu em março daquele mesmo ano, apenas 3 meses antes da descoberta. E mesmo que o assassino não tenha pago pelo seu crime, felizmente esse caso ele foi solucionado novamente pelo avanço da tecnologia, pelos testes de DNA.
E o fato de que a polícia manteve o interesse no caso durante tantos anos, que nós sabemos que não é uma coisa que acontece com tanta frequência quanto deveria, ajudou e muito. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve, muito breve, começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. Então, até semana que vem!